Olá, tudo bom? Em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Meu nome é Elaine Soares, eu passei por um deserto no meu casamento que durou 1 ano e 4 meses no total, né? Devido a esse processo que eu passei, eu resolvi fazer pequenos vídeos para ajudar quem também está passando por esse processo. E o vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que eu percebi quando eu passei pelo meu deserto, e também vocês sempre comentam muito sobre isso, né, quando vocês conversam comigo no Instagram, com quem eu converso. Que é que o marido, ele muda completamente, né? O cônjuge que vai embora de casa, ele muda muito. E não muda só em atitudes, muda até em fisionomia. Em primeiro lugar, como eu sempre falo aqui, a nossa luta, ela não é contra o nosso esposo. A nossa luta, ela é espiritual. Por quê? Porque quando a gente dá brechas no nosso casamento, né? Porque o inimigo, ele fica rondando, é como se fosse um leão, né? Rondando a presa, rondando, até que a gente dê a primeira brecha e ele ataca. E ele começa a atacar, ele vai atacando, e não só às vezes no cônjuge que vai embora, ele ataca também até no cônjuge que fica em casa, né, que não vai embora, que não deseja acabar o casamento, mas ele ataca fazendo você ter pensamentos ruins, ele ataca fazendo você falar coisas erradas, fazendo você falar coisas no momento errado, e ataca o cônjuge, né, às vezes falando coisas que vão te fazer ter atitudes erradas, fazendo você ficar triste ou você começar a chorar. E isso é tudo investidas do inimigo, né? E quando o inimigo consegue entrar na sua família, entrar na sua casa e fazer toda a bagunça dele, começa todos os problemas, né? Os cônjuges vão embora e sim, eles mudam completamente, porque eles estão sobre uma influência, eles estão sobre uma opressão, né? Então, por isso que muitas vezes eles têm atitudes que vocês nunca imaginariam que eles teriam. Eles têm, alguns até mudam, a fisionomia mesmo muda completamente. Porque eles estão sim sendo usados. Muitas pessoas às vezes ficam achando assim, não, ele é ruim mesmo, ele sempre foi ruim, é mau caráter, mas na verdade não é. Na verdade eles estão sim sendo usados pelo inimigo. O inimigo vai fazendo também ele mudar as atitudes dele, fazendo ele fazer coisas erradas, ou até mesmo alguns começam a beber. Muitos casos os cônjuges nem utilizavam de bebida alcoólica, às vezes também não gostavam de sair, de balada, de festa, e eles acabam tendo esse tipo de atitudes, começam a ir para festa, começam a beber, porque exatamente por conta da opressão do inimigo, né? E cabe a nós sermos sábios, né? Muitas vezes, quando o marido começa a se aproximar de novo da esposa, a esposa começa a se aproximar do marido, e então, quando ele começa a se aproximar, o inimigo sabe que ele está começando a perder. Então ele volta a investir de novo. Ele começa a fazer o marido falar coisas erradas, coisas que vão fazer você tomar atitudes erradas. Às vezes você tá lá fazendo tudo certo, tudo correto, mas o inimigo sabiamente sabe onde te fere, sabe onde te toca, para fazer você botar tudo a perder. Então é por isso que a gente tem que ser sábio. Exatamente o que o inimigo quer é que a gente brigue. É que quanto mais a gente briga, mais a gente afasta o nosso cônjuge de nós. Quando a gente começa a tomar as atitudes corretas, o inimigo ele fica ainda mais furioso, né? E ele ataca ainda mais. E mesmo depois que o seu casamento for restaurado, o inimigo também não vai te abandonar. Infelizmente, nós vivemos aqui uma guerra espiritual muito grande, uma batalha espiritual, né? E tem alguns outros canais que falam muito sobre a gente se vestir com a armadura de Deus, e é verdade. Nós precisamos de estar sempre atentos. A gente não pode descansar achando que agora o inimigo vai me largar, e não é bem assim. Até quando você estiver já descansando na sua restauração, vivendo por você,
aprendendo a ser feliz, ele também vai te tentar e vai te tentar de inúmeras formas. Vai te tentar colocando pessoas no seu caminho, vai te tentar fazendo você ver coisas do seu cônjuge que você não quer ver, vai te tentar fazendo pessoas vindo falar coisas do seu cônjuge que você não quer saber. Então a gente vive sim numa batalha espiritual muito grande. E quando você consegue compreender isso, fica um pouco mais fácil de você entender. Então eu peço assim, você que ainda tem dúvidas, né, que se não, é ele que é ruim mesmo, comece a prestar atenção em atitudes do seu cônjuge. Tem alguns homens, principalmente os homens, eles são mais claros e específicos, né? Tem homens que colocam nos comentários aí falando assim, a entidade que tá com a minha esposa, porque realmente é muito surreal você ter uma pessoa que é da casa, que gosta da família, e do nada essa pessoa pegar e ir embora. Não é do nada porque a gente tem nossos probleminhas assim, né? Na verdade, assim, a pessoa resolve abandonar a família para viver uma coisa completamente diferente, né? Eu lembro que eu falava muito com meu esposo assim, poxa, você me abandonou por uma pessoa completamente diferente de mim. É muito estranho. Eu até falava isso assim, se você tivesse me abandonado por uma pessoa que eu visse que iria te ajudar a crescer na vida, evoluir, mas pelo contrário, você tá com uma pessoa que vai te colocar para baixo. Eu falava isso pra ele, né, na época que eu ainda não tava descansada, que eu não conseguia entender. Mas é exatamente isso, né? Quando a gente começa a compreender que a nossa luta não é contra o seu esposo está sendo só uma influência mesmo, está sendo influenciado por uma força maligna muito maior, você consegue entender. Então começa a prestar atenção no seu esposo. Olha as atitudes dele, até a fisionomia, o jeito de falar. Meu marido, no dia em que eu explodi aqui em casa e coloquei ele para fora de casa, eu tinha absoluta certeza que não era ele. Porém, eu também não fui sábia naquele dia, ou não sei explicar. Porque para mim, hoje eu falo que foi uma coisa boa que eu ter colocado ele para fora, porque eu entendi que ele precisava viver aquilo que ele viveu. Até para me dar valor hoje, né? E naquele dia, eu tinha certeza que não era ele. O jeito de falar, o jeito de olhar. E talvez tenha sido por isso que eu tenho explodido, né? Porque pra mim ali eu não tava brigando com meu esposo, eu tava brigando diretamente com o inimigo, né? Porque era completamente diferente. E às vezes meu marido vinha aqui depois que eu já tava descansando, que eu já tava vivendo a minha vida. Quando meu marido começou a se aproximar mais aqui de casa, eu vi o olhar dele quando ele vinha aqui, um olhar de tristeza. Era um olhar que eu não conseguia entender assim, mas ele tá com um olhar triste, mas ele volta pra lá porque a opressão puxa, né? Então, quando a gente começa a compreender melhor que a nossa luta é sim espiritual, a gente começa a se achegar mais a Deus. A gente começa a fazer exatamente o que o deserto quer de nós, que a gente se aproxime do Pai, para que a gente consiga enxergar as coisas melhor, não só em relação à restauração, mas em relação a tudo que acontece à nossa volta. Muitas vezes até é o nosso próprio orgulho também que não quer admitir, né? Ah, não, ele é ruim mesmo, ele é um mau pai, é um mau marido, um mau esposo. Mas começa a olhar isso, começa a prestar um pouquinho mais de atenção, que realmente é a influência do inimigo. E muitas vezes eles não têm força para sair. E o que faz eles saírem disso é a nossa oração. É a nossa oração pedindo para Deus abençoar eles, fazendo a oração sim da cerca de espinho por eles. Né? Porque eles precisam, pessoa, independente da restauração do seu casamento. A pessoa, o seu cônjuge, a sua esposa, eles sim precisam de oração, né? E através dessa nossa oração que a gente consegue abençoar eles também, né? Eu sei que às vezes é muito difícil, a gente tá com raiva, às vezes eles têm atitudes, né, muito, muito ruins, até contra nós mesmos. Mas a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, né? Jesus era uma pessoa extremamente calma e ele ajudava as pessoas, guiava as pessoas, né? Então, Deus abençoe a todos. Quem quiser curtir aqui, curte. Quem puder seguir, ativar o sininho, deixar comentário sugerindo temas também, tá bom? Deus abençoe a todos.